Fala, nação flamenguista, saudações. O pessoal tá fraco de notícia, né? Não tem tanta notícia assim, tá bem escasso. Mas estamos aqui trabalhando para trazer para vocês informações. Vamos ver aqui, pessoal, que o Vampeta falou do Pedro, dessa proposta que o Flamengo recebeu do Pedro. Vamos ver um cortezinho aqui rápido do que ele falou na Jovem Pan, beleza? Primeira proposta dessa, como é que você vai contratar um jogador, repor um jogador por 18 milhões de dólares no nível do Pedro? Não vai achar em nenhum mercado isso. É interessante também para o Pedro não ir, né? Porque não aceitar, o Flamengo não aceitar e o Pedro ficar, porque o Pedro, vamos esquecer, o Pedro jogou a última Copa do Mundo, bateu pênalti contra a Croácia, antes de se machucar, né? Machucou na seleção, sendo convocado no treino da seleção e machuca o cruzado, né? E se manter esse nível, pode ter certeza que Pedro vai para a Copa do Mundo de novo, porque homem de área que faz gol, a praia dele é ali dentro da área, eu acho que finaliza bem, eu acho que dos atacantes aí, ele, né, e o Marcos Leonardo é que finaliza melhor, o João Pedro também chegando agora, mas o Pedro, se continuar jogando nessa batida aí, fazendo esses gols, vai ser convocado e vai para a Copa do Mundo também. Faltam 10 meses para a Copa do Mundo. E aí, como a gente fala que tem muita gente voltando, querendo pegar essa brecha de jogar a Copa do Mundo, por que o Flamengo aceitar essa proposta baixa e querer levar Pedro para o Catar e Pedro querer ir para o Catar? Primeira proposta dessa, como é que você vai... A gente já começa com uma excelente notícia, que é a chegada do empresário de Georgian de Arrascaeta, o também uruguaio Daniel Fonseca, ao Rio de Janeiro para conversar aí com o Flamengo, né, para renovar o contrato do Uruguai. A informação é do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Ele teve um contato ligado aí ao jogador, né, uma fonte, que afirmou que o empresário dele, o Daniel Fonseca, está no México com o filho e vai desembarcar ainda nesta semana, né, no Rio de Janeiro, para se reunir com José Boto, diretor de futebol, e avançar na renovação de contrato do camisa 10. O Arrascaeta tá jogando muita bola, né, gente? Inclusive, a gente trouxe um vídeo hoje cedo falando que se ele marcar mais um gol, ele iguala a temporada mais artilheira da carreira, que foi em 2019, com o próprio Flamengo, né? Se ele fizer mais 2 gols, aí se torna a temporada mais artilheira de sua carreira. Bom, a tendência é que esse novo vínculo seja estendido por mais 2 anos, até o fim de 2028, com direito à valorização salarial e bonificações por títulos. E a gente já começa com uma excelente notícia, que é a chegada do... A gente traz aqui já a próxima informação, porque teve uma mudança geral, uma reviravolta daquelas, né? Porque o que aconteceu com o Pedro nos últimos 2 meses, polêmicas, tensão, afastamento, coletiva do técnico expondo tudo, mas finalmente aconteceu a volta por cima. E a gente sempre disse, né? Só depende do Pedro. Se o Pedro fizer por onde, Pedro vai reconquistar aí o seu lugar no time titular, vai ganhar o coração do técnico Felipe Luiz, enfim, dito e feito, mas o atacante ele foi tratado como negociável por um dirigente muito forte dentro do departamento de futebol, inclusive até vazou essa conversa, o print, 15 milhões de euros, mas isso já foi superado, e o Pedro recuperou, né, o protagonismo aí nos jogos e vive o melhor momento desde sua grave lesão no ano passado, quando estava servindo a seleção brasileira. Pedro se lesionou aí num treino, né, cara? Aí teve que fazer cirurgia e demorou quase 7, 8 meses para retornar aos gramados. E aí a gente traz aqui, porque o Flamengo já recusou uma proposta em julho, né, de 15 milhões de euros, né, pelo atacante. O BAP, inclusive, entrou na parada, falou, não vou negociar o Pedro, Pedro não sai do Flamengo, enfim, mas realmente vazou, né, essa conversa em que esse dirigente colocaria o Pedro à venda por 15 milhões de euros, isso irritou bastante o jogador, e ele deu a volta por cima, né? E a gente
Flamengo fez a janela de transferência mais impressionante da história do futebol brasileiro, diz jornalista. André Rizek se rende ao malvadão e se espanta com o nível das contratações que o Flamengo fez na janela do meio de ano. Jorginho, Samuel Lino, Saul, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saul, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil, disse André Rizek. Dos 5 jogadores contratados pelo maior do Brasil na janela do meio de ano, 3 viraram titulares e tão voando. O volante Jorginho, que joga de terno, o meia Saul, que joga uma barbaridade, e o ponta Samuel Lino, que é chamado de Samu, porque quem enfrentou ele saiu de ambulância do estádio, direto para a mesa de cirurgia para consertar a coluna. E o Flamengo gastou apenas 277 milhões de reais nos caras. E o Cheiro Verde gastou mais de 700 milhões em uma pregada de bagre. Chora, Carminha! Wallace Yan perde espaço no Flamengo após chegada de Samuel Lino. Flamengo humilha Corinthians e clubes brasileiros com marca absurda nas redes sociais. 3 jogadores do Flamengo deverão ser titulares no jogo entre Uruguai e Peru pelas eliminatórias da Copa. Arrascaeta está a 1 gol e 6 assistências de igualar a melhor temporada pelo Flamengo. Pega essas notícias rápidas da Insider Fla. Xodó de Felipe Luiz, Wallace Yan viveu um período de destaque durante a Copa do Mundo de Clubes. Mas após a chegada do Samuel Lino e recuperação do Pedro, perdeu espaço no Flamengo. Foi titular pela última vez na eliminação para o Átomo Mineiro na Copa do Brasil, partida em que perdeu um dos pênaltis que decidiram a vaga. Flamengo humilha clubes brasileiros com 64 milhões de seguidores nas redes sociais. O Curica vem em segundo com apenas 41 milhões de seguidores. Chora Curica. Varela, Arrascaeta e Vina devem ser titulares da seleção uruguaia contra o Peru. Esportiva. Então, as penas acumuladas são de até 2 anos de suspensão, suspensão de 12 a 24 jogos e também multas de até R$200 mil. Julgamento, Mari, em primeira instância e cabe recurso. Obrigada, Ana. Um beijo para você, bom dia e bom trabalho. Hoje tem estreia, hein? É NFL. O Flamengo lidera a lista de convocados do Brasileirão na data FIFA. Muitos times vão ser atingidos pela data FIFA, né, por convocações. Olha aí a lista. O Flamengo tem 6 jogadores convocados, entre brasileiros e não brasileiros. Samuel Lino, Jorge Carrascal, Gonçalo Plata, Arrascaeta, Vinha e o Varela. O Corinthians tem 5. Hugo Souza, Félix Torres, Memphis Depay, Romero e José Martínez. O Palmeiras também tem 5. Flaco Lopes, que vai estrear pela seleção argentina. Félix Torres, aliás, Gustavo Gomes e Ramon Sosa, do Paraguai. Joaquim, o Piquerez e o Emiliano Martínez. Aí depois vem o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Internacional, o São Paulo, o Bahia e o Botafogo, a lista de convocados. Aí depois tem Juventude, até o Juventude tem convocado também para a seleção brasileira. O Vasco, o Red Bull Bragantino, seleção enfim. não brasileira, né? Seleção não brasileira, para as eliminatórias, desculpa. Venezuelana, no caso. Exato. E o Flamengo... Só o Mirassol, Ceará e Vitória e Sport não tiveram jogadores convocados. Mirassol, ele vai atacando pelas beiradas aí nessa temporada, né? E vai podendo treinar sem nenhum desfalque e tudo mais. Mas o Flamengo, que é o principal atingido, a gente imaginava que fosse até mais atingido, né? Porque no final das contas, a seleção brasileira só convocou um jogador do Flamengo, né? Primeiro foi o Alexandro, foi cortado, e depois o Samuel Lino. Mas ele tem brasileiros, outros convocáveis, né? Que o Ancelotti dessa vez preferiu não chamar. O Léo Ortiz, por exemplo, ou outros possíveis. E acho que é uma situação que desta vez atinge mais quem está jogando a Copa do Brasil, né? Porque vai disputar as partidas de volta ou na quarta, colada a data FIFA, a volta da data FIFA, ou na quinta. Então, não é o caso do Flamengo, não é o caso do Palmeiras, mas é o caso do Corinthians, por exemplo, que a gente viu em segundo ali em número de convocados. Curiosamente, eu fico citando a situação do Hugo, o goleiro que vai para a Bolívia na terça, lá na altitude, né? Não precisa nem jogar, mas só o fato de estar lá e 24 horas depois ele tem que jogar contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, decidindo a vaga na semifinal da Copa do Brasil aqui em São Paulo, né? Aí, para esses times que jogam quarta e quinta, essas ausências, elas preocupam mesmo, porque
Não é uma garantia que o jogador esteja em condições na quarta ou na quinta-feira quando voltar. E, voltando ao Brasil, o Bruno Henrique finalmente vai ser julgado no STJD. Esse caso ficou se arrastando aí durante muito tempo, ele ficou jogando normalmente, mas agora ele vai ser, enfim, julgado. O Bruno Henrique está com a carreira em xeque, ele está acusado de suposta manipulação de resultados em apostas esportivas. O julgamento já está rolando. O jogador tem 34 anos e pode pegar até 2 anos de suspensão do futebol caso seja condenado. Pesam contra ele as mensagens interceptadas em investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal. Ele é acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em um jogo contra o Santos, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro em 2023. E ele se declara inocente disso aí. Além dele, o STJD também vai julgar o Vander Nunes, que é irmão do jogador, e outros 3 que aparecem nas investigações como apostadores: Claudinei Mosquete Bassan, Andril Salles Nascimento e Douglas Ribeiro Barcelos. Então, portanto, ele vai ser julgado, denunciado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 243, que trata de atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Nesse caso, a punição é de 360 a 720 dias. E no artigo 243-A, trata de atuar de forma contrária à ética esportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Nesse caso, o objetivo foi alcançado. No caso, ele levou o cartão, de fato. A punição é de 12 a 24 partidas de suspensão. Enquanto ele não foi julgado, como eu falei, ele continuou jogando normalmente, fez até um gol importante lá contra o Internacional, naquele jogo da Libertadores. Essa é a situação, Bruno Henrique. Enfim, será julgado, Casão. Pois é, hein? Olha só que semana, hein? O jogo Brasil e Chile, jogo da seleção brasileira, dividindo manchetes com os tribunais. Com os tribunais. E nós tivemos, essa semana, julgamentos políticos e julgamentos esportivos. Entre eles, uma partida da seleção brasileira contra o Chile, né? Olha que interessante. Que semana peculiar do futebol brasileiro. Pois é. Então, né, é uma situação muito complexa, porque você leu o artigo, falando a esportiva para esse caso, né? Não a criminal, porque tem essa situação, ela tem, do Bruno Henrique tem dois caminhos aí, né? O esportivo e o criminal. No esportivo, aquele primeiro artigo que você leu, atuar deliberadamente contra o próprio time, que é forçar um cartão, é uma atitude velada que acontece muitas vezes combinado com o treinador, com o diretor, para você não jogar tal partida e estar livre, o tal do forçar o cartão, certo? Isso é uma prática comum no futebol. Né? Aí, mas eu acho que o que tem nessa situação, que a nossa discussão aqui, é o envolvimento numa aposta para forçar o cartão. Né? Porque o artigo solto, ele é ferido aí toda semana. Sim. Certo? O artigo solto. Atuar deliberadamente contra a sua própria equipe, forçando um cartão. Ah, sim. Isso é o terceiro. Claro. Né? Sim. Isso aconteceu agora, aliás, recente com alguns jogadores que forçaram o cartão porque estão na data FIFA e voltam livre em partidas sequenciais. Só para a gente colocar as nuances esportivas nessa situação, que vai muito além do esporte. Uhum. Vai além do esporte. Né? Acho que é uma situação muito complexa. A gente está vendo também, o Casão falou de tribunais, né? Tem a questão do Paquetá, que sempre é colocada em comparação ao do Bruno Henrique, que acabou sendo inocentado na Inglaterra, porém está sujeito à sanção por não ter colaborado na investigação, mesmo inocentado. Então é um mundo novo, perigoso, que a gente vê surgir no nosso cenário. Pessoal, pela primeira vez vou ter que concordar aí com o Arnaldo, viu?
pela primeira vez, porque é um mundo perigoso, cara, esse mundo digital. Hoje em dia, isso é uma prova que a gente tem que recuperar nossas origens. Cara, tudo bem. Eu acho que como o Arnaldo falou, né, a questão de forçar cartões sempre existiu, né? Por exemplo, o cara vai ter um jogo importante, tá com uma micro lesão, ele vai força amarelo para ter descanso, para ter como tratar a lesão. Mas o caso do Bruno Henrique, o que pegou para ele foi os áudios, né? Foi as mensagens por WhatsApp, gente. Quem é famoso, acho que o Bruno Henrique ele não tinha noção do tamanho da sua fama. É famoso, joga no Flamengo, é praticamente um ídolo do Flamengo, cara. Essas conversas, assim, não tô dizendo que era para ter feito isso, né? Mas, pô, esse negócio, cara, já ganha bem, sabe? Ajuda a família, faz algo assim recorrente para estar ajudando a família, os irmãos, para também lucrar também, não é microempresa, um micronegócio com renda recorrente. Porque, cara, o que ele ganha, eu acho que não tinha necessidade ele não tem necessidade dele fazer isso, se ele fez. Porque eu acredito que não sei, né? Não gosto de me meter nisso. Vou falar sobre isso aí, eu deixo para o que resolver aí, o Flamengo. Ninguém se pronuncie, deixa lá. O Vampeta falou sobre o Pedro aí, né? Cara, ainda bem que o Flamengo segurou o Pedro, viu? Ainda bem. E o Arrascaeta, pessoal, o empresário do Arrascaeta, você viu o Rafa Melo aí, né? Já informou que o empresário do Arrascaeta já está no Brasil, né? A torcida está ansiosa pela essa renovação do Arrasca, né? Que vai trazer aí mais tranquilidade. E o Flamengo liderando tudo. Lidera o campeonato, lidera contratações e ainda lidera convocações para a Copa, para as eliminatórias. Esse Flamengo é embaçado demais, né? Mas, cara, isso é reflexo, velho. Porque os jogadores do Flamengo, cara, pô, você pega o Varela, você pega o Jorginho, né? Você pega o Vina, né? Que não é nem titular praticamente ali, é Alexandre Vina, tem são jogadores que, até o menino, né? Esqueço o nome do lateral esquerdo que jogou contra o Grêmio, rapaz. Toda hora eu esqueço o nome do rapaz. Ele também tem potencial para jogar na seleção, né? Que a bola bate na mão dele no pênalti. Que eu sou esquecido demais. E o Flamengo tem jogador, qualquer jogador desse do Flamengo, com exceção aí, né, do reserva, alguns, o Danilo não foi convocado porque se machucou, né? Teve a lesão na coxa e não pegou o ritmo ainda. Mas, consequentemente, vai ser também. Alexandre também se machucou, não pôde ir para a seleção. E já veteranos, né? Essa grama sintética é embaçada demais, é complicado. Mas o Flamengo tá bem. Esse dia de descanso vai servir bastante aí para tranquilizar também, descansar, né? Treinar um pouco. Samuel Lino tá lá na seleção, recebeu a entrada dura ali do Casemiro. Todo mundo se viu aqui, a gente trouxe no vídeo ontem. Mas é tudo coisa de seleção mesmo ali, né? Mas não foi, creio que não foi. Foi só uma chegada mesmo ali. Casemiro gosta dessas chegadas assim. Tipo um batizado do jogador, mas tem que tomar cuidado para não machucar o menino, pelo amor de Deus. O Lino é a menina o menino de ouro do Flamengo aí, o Casemiro. Pega leve. Então, pessoal, hoje tem jogo da seleção. Eu nem ligo para a seleção, mas a seleção é Flamengo. Mas eu acho que é um jogo normal. O Brasil ganha pro Chile, eu acho, né? A seleção também não tá muito bem. Tomara que o Samuel Lino jogue de titular, né? Faça gol aí, faça um gol, 2 gols de assistência e mostrar para o Ancelotti que ele tem capacidade de estar na Copa do Mundo, né? Que o Flamengo vai cedeu muitos jogadores para essas eliminatórias, beleza? Foi mais prejudicado na data FIFA. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.